redenção se aproxima. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Daqui a pouquinho a gente fala com vocês, tá? Daqui a pouquinho. Descobri que tu és meu bom pastor, bom pastor. Eu descobri que em tua face há uma luz que irradia paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Descobri que em ti existe justiça, aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Quero render-te louvores, quero seguir teu querer, quero sentir tua presença, quero obter teu amor. Vocês não estão tão mal assim não, viu? Vocês estão de parabéns. Uns velhos ajeitados. Para a idade. Boa noite.
Que prazer, que alegria estar com vocês nessa semana. Nós ficamos juntos de 96 a 2001, foram 5 anos fazendo parte desse ministério maravilhoso e abençoado chamado A Voz da Profecia e Arautos do Rei. E podermos recordar um pouco dessa fase que a gente passou juntos, sempre que podemos nos reunir para louvarmos juntos, é sempre bênção. Curiosamente, as últimas 2 vezes têm sido aqui, né, nesse país, né? Continue assim, a gente gosta de viajar um pouquinho. Estou bem acompanhado da minha esposa Rosiane, da minha filha Rafaela, minha caçula Rafaela. E que seja a bênção a nossa estada nesse país, nessa semana. Que Deus abençoe a todos nós. Eu faço baixo, primeiro tenor, vocês já conhecem, Dênio Abreu, por favor. As honras da casa, Dênio. Eu não preciso me apresentar, sou da casa. Precisa, sim, senhor, tem gente assistindo lá. Eu sou o mais barato do grupo, eu moro aqui do lado. Prazer muito grande, a oportunidade de ter o nosso grupo aqui reunido na minha casa. Agradeço de coração vocês terem vindo. Eu estou acompanhado da minha esposa, que está escondida lá atrás na sala de mídia. E eu espero que essa semana a gente possa não só lembrar dos cultos, lembrar dos bons momentos que nós tivemos juntos, mas também que a gente possa nos aproximarmos um pouco mais de Deus como irmãos que nós nos tornamos. Segundo tenor, Tarsis Iraídes. Boa noite a todos. É um grande prazer estar mais uma vez aqui também, especialmente com os nossos amigos, mas com você também, que são os nossos amigos e aqueles que estão nos assistindo ali pela telinha. Eu não sei se a minha igreja está reunida, mas eu quero fazer primeiro um agradecimento a ela, pelo fato de que eles me permitiram estar com vocês nesses dias, inclusive no início aí de muitos trabalhos de primavera, muitos batismos, muita coisa, e é bem complicado. Mas enfim, estou feliz porque nós estamos descansando um pouco. Minha esposa está aqui também presente, a Lídia, está ali atrás. Nós estamos muito felizes por esta reunião de amigos e também gratos pela oportunidade de louvar mais uma vez ao Senhor. E que Deus abençoe o seu coração. Eu estou até nervoso, gente. Oh, que coisa. Eu nunca fiquei nervoso para falar, mas agora estou. Mas enfim, Deus abençoe o seu coração e que você possa unir o seu louvor também ao nosso. Pastor Tarsis Iraídes. Barítono, eu chamo agora o coral, já para vir. Então não chamo nada, fique quietinho. Tá bom. Pastor Jefferson Tavares é o nosso barítono. Boa noite. Eu sou pastor da Brazilian Temple lá em Fort Lauderdale, na Flórida, há 11 anos. E é uma alegria estar com vocês. Para mim, estar com esse grupo novamente, além de cheirar naftalina, é muito bom. Porque a gente viveu tanto tempo juntos que os elos que unem a gente, só a gente sabe, não é? E mais do que amigos, E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com eles e com vocês. Na verdade, faz 24 anos que essa formação se desfez, né? Foi 2001, 2025, então são 24 anos. E depois que se desfez, nós cantamos quantas vezes juntos? 2 ou 3 apenas? Acho que 3. Né? Talvez 4. Ou 5. O nosso diretor musical, pastor Jader Santos. Não deixa ele falar não, isso mesmo. Deixa desligado. Deixa desligado. Boa noite. Tem alguns privilégios, o primeiro deles é falar sentado. Não, muita alegria estar aqui. Estou aposentado, mas não estou, vocês viram, né? Esse dia uma pessoa mandou um recado para mim e falou assim: que bela maneira de aposentar, hein? Já saiu um, entrou no outro. É uma bela maneira de se aposentar. Realmente reunir com meus amigos aí, fazer uma semana de oração com o amado pastor Estina, porque a gente se viu muito pouco, né, pastor Estina? Assim, depois que a gente se separou literalmente, realmente fazer um programa juntos acho que é a primeira vez, né? Primeira vez, então é um fato histórico. Tenho o privilégio também daqui para frente, estar com a minha esposa, está aqui hoje, a Lúcia, está ali no cantinho, muita alegria. E
Quero confessar para os irmãos que eu sempre fico assim, assombrado com os presentes que Deus tem para a gente, sem a gente esperar, né? Algumas coisas que acontecem na nossa vida são realmente, como a gente usa às vezes a palavra, mimos de Deus, né? Coisas que aparecem assim. E o convite dessa igreja para esse programa foi um presentaço, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu sei que o empenho foi de muita gente, né? Nossa gratidão porque vocês nos reuniram, né? De alguma maneira. Então, muito obrigado. Vamos fazer o máximo para cantar bem, que é a parte deles, né? Eu vou fazer o máximo para tocar bem. É a sua parte. Minha parte, um pouquinho mais fácil. Mas quero agradecer o Marcelo também, que é o líder de música aqui da igreja. Uma pessoa muito talentosa, um espírito maravilhoso que tem nos recebido realmente de maneira incomum. A gente está em casa, muito feliz de estar com vocês. E vamos louvar, né? A gente veio aqui para isso. Só lembrando, eu queria... que se a gente não cantar bem, você que ensaiou a gente, não se esqueça disso. Não, se vocês não cantarem bem, é porque vocês estão há 24 anos sem ensaiar, entendeu? Esse que é o problema. Então, essa semana, em vez de passear, vamos ensaiar toda manhã aqui. Que bênção, não é a idade então. Não. E eu gostaria agora, nessa hora, chamar o coral, porque a gente vai fazer uma música com o coral, que ficou maravilhosa. Enquanto o coral... Pastor Estina? Isso. Por favor, enquanto o coral vem. Pastor Estina esteve conosco quais os anos, pastor? De 97 a 2002, com vocês até 2001, com alguns até 2002. Foi uma bênção, né? Sua saudação para as pessoas que te amam. Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de estar aqui. Agradecer ao pastor da igreja, com toda a equipe, com o esforço que estão fazendo para nos receberem aqui. Marcos e a Miriam, que é onde a gente está hospedado lá nos 6 Estrelas. E como todo mundo falou que está assim, mais ou menos acompanhado, eu estou com a minha namorada aí. Nós estamos completando 50 anos de namoro, gente. A Mari. Obrigado, meu amor. Realmente só temos que agradecer àqueles pelo convite, aqueles que viabilizaram, patrocinaram a nossa vinda aqui. Que Deus abençoe a todos. E que a nossa vinda nessa igreja durante essa semana seja relevante na sua vida. Que alguma música, que alguma palavra possa fazer diferença na sua vida. Então tudo vai estar pago. Eu não sou mais eu?
não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Passado já se foi. Vivo agora. Eu pedi ao maestro que o coral cantasse novamente a música que cantaram ontem. Porque o assunto de hoje tem tudo a ver com a música cantada ontem. E cantada agora, e com o quarteto completo. Boa noite. Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Na paz de Deus? Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez eu louvo a Deus por esse privilégio. Ontem nós tratamos sobre voltar para casa, lembram? Os ecos da eternidade nos movem para o Éden. E mesmo não tendo conhecido e não tendo estado lá, nós temos saudade do Éden e nós temos vontade de voltar para lá. E ontem nós aprendemos que Jesus nos ensinou que no processo da salvação é muito simples voltar para o Éden. Jesus disse a Zaqueu
e para os presentes que ele veio buscar e salvar o perdido. A salvação é um ato de Deus. Mas Jesus disse a Nicodemos que é preciso crer. E o crer é a minha parte, é a sua parte, é a nossa parte. Deus salva, eu creio, e tendo Jesus como o centro dos ecos da eternidade, eu tenho garantido o reino de Deus. Amém, meu povo? Amém. Hoje eu quero tratar com vocês um assunto um pouco diferente. Eu quero falar um pouquinho sobre religião. Você já pensou sobre religião? Como que nós podemos entender religião? Algumas poucas perguntas. Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês a foto que eu queria ter mostrado ontem, da história que eu contei, do polaco, o Valdenir. Todos vocês estavam aqui ontem? Ou alguém de vocês, além do casal pastoral ali? Se todos estavam, vocês devem se lembrar que eu contei a história de alguém que não esperou ser tarde demais. Não sei se eu consigo mostrar a foto para vocês agora aí, se não conseguir também não tem problema. Mesmo porque a vida é feita dessas coisas especiais, não é? Mas eu prometo que as coisas devem acontecer do jeito de Deus. Está aí a foto. Esse moço, muito querido, é um servo de Deus, oficial de uma de nossas igrejas no Mato Grosso. Veja, ele se moveu de Mamborê, no Paraná, para o Mato Grosso, trabalhador, ajuda a igreja, é um dos servos de Deus, daqueles que contemplam a salvação em Jesus. As 3 coisas importantes de ontem, somente para ficarem gravadas no coração. Deus é quem salva, eu sou quem deve crer, e Jesus tem que ser o centro. Se você seguir esse padrão, essa receita, ela leva você para a eternidade. Agora, por favor, não siga outra receita, porque vai lhe fazer mal. Deus é quem salva, eu sou quem crê, e Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. A Bíblia diz, para provar que Jesus é o principal eco da eternidade, a Bíblia diz em João 1:1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o princípio de tudo. Ele é chamado por Isaías de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Ele é também o príncipe da paz. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Mas nós cremos também que Jesus é a palavra de Deus, porque Ele é o verbo de Deus. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho a Bíblia, aquilo que Jesus falou e que está na Bíblia, Marcos, é no mínimo 2 vezes a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus falando a palavra de Deus. E isso para mim, que sou um pregador, isso é muito forte. Não que o que foi dito e escrito pelos demais não seja importante, de jeito nenhum, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, assim nós cremos. Mas a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, parece que é a palavra de Deus ao quadrado. Por isso eu quero tratar com vocês o que é que Jesus ensinou, porque Ele é o grande eco da eternidade, mas Ele é também a palavra de Deus. O que Ele ensinou sobre religião? Eu pergunto, não precisa responder, só para reflexão. Religião é importante? É importante. Se não fosse importante, ela não teria o significado etimológico que tem. Religar. Religar o quê? Religar o ser humano a Deus, religar o planeta ao céu, religar a ovelha perdida ao pastor. Isso é religião. Agora, toda religião leva a Deus? Não. Algumas pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Nem todos os caminhos levam a Deus.
Eu posso estar no caminho errado. Vocês têm uma grande via aqui pertinho de nós. A 95, ela passa aqui por perto, não passa? Ela faz norte e sul, 95. Se você vai para Massachusetts, por exemplo, você tem que ir para norte. Se você pegar para o sul, você vai para a Flórida. Nem todos os caminhos levam na direção que você quer. Nem todos os caminhos levam para Deus. E quando Jesus ensina sobre religião, Ele não ensina sobre regras. Ontem eu disse que alguém se tornou cristão adventista do sétimo dia. Vocês lembram disso? Porque ser cristão é mais do que ser assembleano, é mais do que ser adventista, é mais do que ser batista. Eu não estou falando mal das religiões, mesmo porque essa autoridade Deus não me deu. E eu tenho amigos em todos os lugares, e mais do que isso, Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. Mas antes de você ser religioso, você tem que ser cristão. Porque religião não salva. Quem salva é Cristo. Então, quando Jesus quis falar sobre esse assunto de religião, Ele usou uma figura. E prestem atenção, você tem a Bíblia aí, e eu também tenho a Bíblia aqui. Pode ser de papel assim, pode ser num tablet, pode ser num smartphone, como esse que está aqui no bolso, pode ser no computador, do jeito que você quiser. João capítulo 15. O que é que Jesus ensinou sobre religião? Ele falou assim: eu sou a videira, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele poda. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos já pela palavra que eu falei a vocês? Permaneçam em mim. Olha o significado da religião, gente. Permaneçam em mim. Palavras de quem? De Jesus. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Olha aqui, eu vou traduzir aqui a videira por: eu sou o eco da religião. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz os frutos da religião. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é religião? Religião é relacionamento, não é regra. Porque você pode seguir as regras. Lembram da história do jovem que procurou Jesus, aquele moço rico? Ele teve a audácia, a coragem e a disposição de dizer para Jesus assim: eu faço isso. Quem de vocês teria coragem de dizer na cara do Senhor Jesus assim, frente a frente, face to face: eu cumpro todas as regras, todas as leis? Você teria? Eu não sei se eu teria, mas ele teve. Mas não é cumprir as regras, é relacionamento, porque as regras sem relacionamento, elas não têm valor nenhum. Pastor, você está dizendo que não precisa ter regras? Eu não falei isso, falei? É preciso ter regras, é preciso ter uma constituição, é preciso ter leis. Mas em termos religiosos, não é como em termos civis, que se você cumprir a lei, independente de você ter vontade ou não de cumpri-la, você está ok com a lei? Em religião não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Eu não posso fazer as coisas porque sou obrigado. Eu tenho que fazer as coisas por amor, porque Jesus falou assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Religião é relacionamento, e relacionamento conduz à transformação. A Bíblia fala alguma coisa sobre religião? Ela fala. Tiago fala sobre religião. E veja o que ele diz. Ele falou assim: a religião pura e sem mácula diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se incontaminado
das coisas da vida, do mundo. É simples. Ele não falou dos mandamentos, mas ele falou para amar as pessoas. Mas não foi só Tiago que falou sobre religião? O profeta Miqueias, ele falou: o que é que Deus espera de mim? E ele falou 3 coisas simples. Ele falou assim: Deus espera que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente diante de Deus. Amar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Visitar viúvas e órfãos nas tribulações e manter-se incontaminado. São regras ou não são? São. Mas essas regras só são importantes se você tiver relacionamento com a videira. Sabe por quê? Porque sem a videira você não pode produzir frutos. É simples assim. Eu posso esmurrar o meu corpo, eu posso dar ao meu corpo para ser queimado, eu posso falar tudo quanto é língua, mas se eu não tiver amor, não vale nada. Religião. A salvação é uma coisa impressionante, sabe? A Bíblia diz que é um dom da graça de Deus. Em Efésios 2, de 8 a 10, está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. É o crer. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem salva é Deus. Mas eu tenho que ter fé. Agora, eu posso ter mais fé ou menos fé? Você sabia que até a fé é Deus quem nos dá? A Bíblia diz em Romanos que Deus distribuiu um pouco de fé para cada um. Até aquilo que eu tenho que ter para ser salvo, quem me dá é Deus. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser o meu amor. E o meu amor eu posso oferecer para quem eu quiser. Agora, quando isso acontece, quando eu creio e eu tenho esse relacionamento com Jesus, e é um relacionamento assim, o meu relacionamento pastoral, ele não serve para você. Ele pode ser útil para eu transmitir a palavra para você, mas ele não serve para você. Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. Não tem netos. Só filhos e filhas. O relacionamento ele é pessoal. Ele deve ser pessoal, ininterrupto, crescente. Porque um relacionamento que não é crescente, ele tende a morrer. Deus espera que eu tenha esse relacionamento. E quando isso acontece, Deus me joga lá em cima. Aí 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a raça eleita. Oh, mas é bom demais. Diga amém. Amém. Vós sois a nação santa. Amém. Vós sois o povo de propriedade exclusiva de Deus. O sacerdócio real. Mas não para aí, sabe? O texto diz assim: a fim de. Esse a fim de, ele está dizendo que aquilo que vem antes tem um propósito. Eu sou tudo isso. Mas qual é o objetivo de Deus? Que eu proclame as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como é que eu faço isso? Permanecendo na videira. Porque se eu não permanecer na videira, eu não vou transmitir as virtudes do Deus que me chamou para a sua maravilhosa luz. Pastor, você poderia explicar um pouco mais isso aí? Posso. Você tem a Bíblia aí? Eu não vou ler os textos, mas eu vou citar alguns. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo deu uma aula sobre esse assunto de como funciona aquilo que Jesus explicou em João capítulo 15. Como funciona na prática? Porque a religião que não é prática, não é religião. A religião tem que ser uma coisa que mude a minha vida. Uma coisa que muda. Uma coisa que transforma. Não é bem uma coisa que eu faço, mas é um modelo de vida.
é um jeito de viver, como algumas marcas que tornam os clientes assim bem acariciados, né? Eles não abandonam aquela marca lá. Nós temos uma marca, e a marca é permanecer em Jesus. Paulo começa Romanos 8 com uma frase que me deixa assim muito, muito, muito feliz. Ele fala assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Todos somos julgados, viu? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, todos. Mas quem está em Cristo não é condenado. Eu louvo a Deus por isso. Agora, Paulo foi muito enfático, né? Ele como que choveu no molhado. Ele falou assim: agora, pois, já. O agora é já. E o já é agora. Por que precisa falar agora e já juntos? Agora, pois, já. Eu vou explicar para você de um jeito bem comum. Porque para as coisas espirituais nós somos lentos. Nós corremos atrás de tudo e de todos e deixamos as coisas espirituais por último. Eu estou errado? Se eu estiver errado, você pode jogar a Bíblia em mim aí que eu aceito. Mas para as coisas desta vida aqui, ó, very fast. Somos rápidos. Quer ver como nós somos rápidos? O camarada está com mal-estar, ele vai no médico, o médico pede exame, ele leva o exame, não abre, porque a maioria abre, mas esse não abriu. Quando não era você, né? Quando chega lá, o médico vê o exame assim, faz uma cara de que não gostou e diz assim: meu amigo, você tem 3 meses de vida só. Quanto tempo você demora para acreditar no que o médico falou? Fala para mim. Não passa um segundo, você já acreditou. Já começa a morrer ali na sala do médico. Não é assim? Mas eu estou falando para você que agora, pois, desde já, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e você demora para entender. Você demora para entender que é Deus quem salva você, que basta você crer, que você tem que permanecer em Jesus para produzir os frutos. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, é muito bom. Mas a Bíblia depois ela diz assim no verso 10: nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo Jesus. Já leu 2 Coríntios 5,17? Lá diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. Em Cristo nós produzimos boas obras. Sem Cristo, até as nossas boas obras são más. Aí Paulo diz: agora pois já nenhuma condenação há. Existe em nós, dentro de nós, uma inclinação para o que é mal. Essa é a natureza. Os que se inclinam para as coisas da carne estão caminhando para a morte. E a Bíblia diz no verso 6 de Romanos 8, que os que se inclinam para as coisas do Espírito, as coisas espirituais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus é Jesus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas pastor, ontem um amigo meu querido me fez uma pergunta: e se a gente cai? Se você está em Cristo, você pode até cair. Mas a Bíblia diz, Romanos 8, verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. O Espírito Santo nos dá vida de novo. Lembram de Ezequiel? Daquela visão do vale de ossos secos? Ele profetizou e virou tudo um monte de cadáveres, mas não tinha vida. Aí Deus falou assim: profetiza o Espírito. E o Espírito entrou naqueles cadáveres, eles se tornaram um exército vivo. O Espírito de Deus pode nos vivificar, ainda que estejamos mortos. E mais do que isso, no verso 16, Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que tal? Está passando por uma provação, por uma aflição?
O Espírito de Deus não precisa nem de um pregador, nem de um professor da escola dominical, sabatina, nada. O Espírito de Deus se comunica diretamente com o nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Esse é um assunto que eu quero tratar com vocês uma noite dessas aí. O Espírito Santo é sério e é fantástico, é maravilhoso. O Espírito fala que eu sou filho de Deus. Você acha que eu nunca passei por provação? Eu sei de alguns aqui que passaram por provações que quase definharam, quase entregaram a rapadura, mas permaneceram de pé. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e nós temos que louvar ao Senhor. Pastor, mas e quem está com Deus não sofre? Sofre. Esse mundo aqui é o das aflições, Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Mas vou dizer uma coisa, está no verso 18 de Romanos 8. Os sofrimentos desta vida aqui, eles não podem ser comparados à glória que será revelada em nós. Que tal? Está sofrendo? Um dia você será glorioso. Calma. Deus tem o seu tempo. Lembra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte? E ele desceu com o rosto brilhando? Agora pensa aqui comigo, rapidinho. Não são 40 dias. Ficaram 1 ano na presença de Deus. Mas não é 1 ano. 1000 anos. Mas não são 1000 anos. É uma eternidade. Não será só o rosto glorioso. Todo o ser será glorioso. Então os sofrimentos que nós passamos aqui, quando nós estivermos lá, nós vamos olhar para trás, nós não vamos nem lembrar. Isso é mamão com açúcar, é moleza, gente, é fichinha. Aí você pode falar assim, é fichinha para você que não está passando. Eu também já tive os meus momentos. Ninguém passa por essa vida aqui sem sofrer. E se tem alguém que nunca sofreu na vida, pode se preparar, porque uma hora vem. Porque esse é o mundo do sofrimento. Deixa eu ir para frente, porque o tempo corre. Esse Espírito de Deus, a Bíblia diz no verso 26, que Ele traduz a nossa oração. Nós não sabemos orar. Por isso que às vezes a gente pede uma coisa e Deus dá outra. Porque Deus sabe o que nós precisamos, e o Espírito é Deus. Então Ele traduz a nossa oração. E Deus atende a nossa oração, não do nosso jeito. Por quê? Nós temos um intercessor. É um interlocutor que consegue falar a linguagem de Deus. Porque Ele é Deus. E Ele interpreta a nossa linguagem. Aí o verso 28 diz assim, todas as coisas. Isso aqui é duro, viu, gente? Quando você está no sofrimento assim, no fundo do poço, você lê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Não é fácil, viu? Mas é assim que é. Todas as coisas cooperam para o bem. E sabe por que nós achamos que não é fácil? Porque nós não enxergamos nada na frente do nariz. Se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, diz uma grande escritora que nasceu nessa terra aqui. Se pudéssemos conhecer o fim desde o princípio, nós haveríamos de preferir ser guiados da maneira como Deus nos tem guiado. Nós não conhecemos nada. Tudo coopera para o bem para de quem ama a Deus, mas não é só isso. Para quem é chamado segundo o propósito de Deus. Vou falar para você uma coisa, presta muita atenção. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem. O Salmo 139, ele diz que Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias e determinou, detalhou cada um deles. Deus sabia antes de eu nascer que hoje de noite eu estaria aqui com vocês. Sabia? Deus sabia, pastor Marco, antes de você nascer, que você estaria pastoreando essa linda igreja aqui. Deus sabia tudo antes. Antes de eu falar, Ele já sabe a minha palavra. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, mas de quem vive de acordo com o propósito de Deus. Há muita gente que não quer viver de acordo com o propósito de Deus. As pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor.
não querem receber ordens. E por fim, existe uma briga sobre o assunto predestinação entre Calvino e Armínio. Um achava que nós somos predestinados ou para a salvação ou para a perdição. Outro pensava diferente. Eu acredito em predestinação. Daniel, não assusta. Mas eu acredito na predestinação que está aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz nos versos 29 e 30 de Romanos 8, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós não fomos predestinados para a destruição, nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. Pastor, isso é bonito demais. E quer saber de uma coisa? Lá em Mateus 25, Jesus falou que o fogo que vai destruir os ímpios, ele não foi preparado para os homens, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E foi Jesus que falou. É que tem gente que gosta tanto do capeta que vive agarrado nele e tem que ir embora junto. Mas Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aí quando Paulo entendeu essas coisas assim peculiares, no verso 31 ele falou assim: mas e agora, o que é que eu vou falar lá em casa, hein? E agora, o que diremos, pois? Depois ele diz assim: quem pode nos acusar? Aí ele fala assim: quem pode nos condenar? Quem pode nos separar? Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Religião é relacionamento. Com quem? Com Jesus, que é o principal eco da eternidade. E esse relacionamento, ele é transformador. Eu fiz um evangelismo uma vez numa penitenciária. E num domingo à tarde, eu havia ido lá diversos domingos já, e todas as vezes um policial me levava até o auditório, e eram mais ou menos uns 500 presidiários, uns 200 a 250 assistiam a classe, uma metade mais ou menos. Mas teve um domingo que 4 presidiários grandes me acompanharam até o portão, juntamente com o policial. E eu não entendi por quê, porque aquilo nunca tinha acontecido. E toda vez que acontece uma coisa inusitada, a gente fica pensando assim, mas o que está acontecendo, não é? E é que uma gangue lá havia decidido me sequestrar, porque eles estavam planejando fugir, e me sequestrando, provavelmente toda a guarda iria atrás desse assunto e eles poderiam fugir. Mas tinha um deles, daqueles 4 que foram me acompanhar até o portão, que ele já estava convertido. Ele já estava em relacionamento com Jesus. E quando ele descobriu, ele falou assim: olha, no meu pastor ninguém põe a mão. E eles foram me acompanhar. Esse moço era bem grande, é bem grande. E eu tive o privilégio de batizá-lo. Uns anos depois, assim, não muitos, ele me telefonou. Ele tem uma voz assim bem rouca. E o apelido dele na penitenciária era Urso, porque ele era muito forte, ele era um dos chefes lá dentro. E ele me falou assim: pastor, eu comprei um apartamento. Eu disse: mas que beleza, como é que você comprou um apartamento? O nome dele é José Donizete Vieira. Eu sou coportor. Coportor é um indivíduo que vende livros religiosos. Okay? Você pagou o apartamento? Já estou pagando, pastor. E eu fiquei muito feliz. Um tempo depois ele me liga de novo e diz: pastor, agora eu comprei um carro. Nós temos já 2 filhos, a minha esposa e eu. Eu falei: e o que você anda fazendo da vida, Urso? Ele falou: continuo comportando. E depois de muito tempo eu perdi o contato com ele.
Eu estava pregando faz algum tempo, não muito, numa vila chamada Lusita, na cidade de Santo André, em São Paulo, a grande São Paulo, no ABC. E eu contei essa história. Era sexta-feira de noite. Aí um irmão, no final do programa, ele me chamou do lado e falou: pastor, eu acho que eu sei de quem que o senhor está falando. Você conhece? Ele falou: se é a pessoa que eu estou pensando, eu conheço. Eu falei: já faz tanto tempo que eu não vejo o Urso, gostaria tanto de vê-lo, saber como é que ele está, não é? Pois bem, no programa do sábado à tarde, o Urso chegou lá com a esposa. E tem uma foto aí que eu tirei naquele dia, diante de uma tela que eles prepararam lá para o programa. Olha o tamanho do homem. O que esse homem faz hoje? Para vocês saberem. Ele é diácono da igreja, ele prega, a esposa dele lidera as crianças, ela canta, e ele sai pelas igrejas menores, dando o testemunho dele. Relacionamento induz a transformação. Ele aceitou se relacionar com Jesus. E ele tinha que cumprir uma pena longa, mas por bom comportamento ele saiu logo. Nem todo presidiário que se converte mesmo, sabe? Assim como nem todo que se diz religioso é religioso de verdade. Tem gente que engana. No dia que eu batizei o Urso, eu batizei 6. E me lembro de ter batizado um jovem bonito, falava inglês fluentemente, parecia que tinha nascido aqui. Mas ele foi batizado, mas ele não se converteu. Quando ele saiu da penitenciária, ele liderou um grupo para assaltar um banco em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E pegou de refém o marido da irmã que começou o trabalho lá na penitenciária, quando eu fui dar estudos bíblicos. E na fuga, esse moço que falava inglês, chamado Cláudio, ele foi alvejado e morreu. E o nosso irmão, o Bento, também morreu no volante de um carro que ele estava pilotando sob armas. E eu tive que ir lá para reconhecer o corpo do Bento. Foi muito triste. Uns aceitam Jesus, se relacionam com Ele e são transformados. Aí você fala assim: mas pastor Estina, não precisa contar isso aqui, porque aqui não tem nenhum presidiário, nem um assaltante, nem um assassino. O pecado não é do assaltante, do assassino. Todos nós nascemos no pecado. E todos nós precisamos de Jesus. Permanecei em mim. Isso é religião, meus irmãos. É permanecer em Jesus. E hoje de noite nós vamos ver uma cena aqui de uma querida irmã que procurou o pastor e disse: pastor, eu quero esse relacionamento com Jesus, um relacionamento real, porque eu quero estar pronta quando Ele vier. Eu fico feliz porque ontem também um irmão pediu para ser batizado. O pastor Paulósio o atendeu e será batizado na Campal. Enquanto a irmã Lourdes adentra o batistério juntamente com o pastor Marco, eu queria falar com você. Com você que está vivendo, me perdoem a palavra, uma religião teórica, uma religião de fachada. Eu queria desafiar você. Talvez até você fale assim: eu gostaria até de passar pelas águas de novo, sabe? Para que o meu passado fique apagado. E eu não sei, mas se tiver alguém que queira fazer isso, nós podemos fazer hoje, não é, pastor? Se tiver alguém, eu vou estar aqui orando. Nós vamos batizar a irmã Lourdes. Se tiver alguém para tomar a decisão, uma decisão assim espontânea, nada de pressão,
mas alguém que está tendo uma religião que não condiz com aquilo que é o desejo do coração. Essa noite é uma noite especial. A gente tem orado muito para que o Espírito Santo fale aqui. E eu tenho sentido que Ele está aqui, atuando. Aguente um pouquinho aí que nós voltamos a conversar. Amada irmã, eu já dei um beijo em você hoje, de alegria, porque você fez uma coisa linda, procurar o pastor. O pastor é um servo de Deus. Ele representa o Senhor Jesus aqui. E Ele vai batizar você, para você sentir essa alegria que você me falou que quer ter. Pastor, amada irmã, o seu nome já está escrito no livro da vida. Ele está sendo apenas confirmado agora, sublinhado. E para que o desejo do seu coração se complete, para a alegria de permanecer em Jesus, a videira, e produzir os frutos, os bons frutos. O pastor Marcos, seguindo a ordem do mestre, ele a batiza agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Queria convidar aqui meus amigos, meus filhos. Venham aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode até ter um outro nome, mas aqui é Jesus, e não existe nenhum outro nome. O quarteto vai cantar uma música. Essa música ela é muito forte, porque ela toca o nosso coração e nos move na direção de Jesus. Eu retomo aquilo que estava falando há pouco. Talvez tenha alguém aqui que, à semelhança da irmã Lourdes, esteja pensando assim: eu também desejo renovar o meu compromisso. Se for uma coisa muito importante, nós temos disposição de levar você até as águas. Porque às vezes há uma coisa que está na nossa mente, na nossa vida, e nós vamos carregando e carregando. E o Senhor Jesus falou assim: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu aliviarei, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Mas se não for para ser batizado hoje, ou num outro momento, ou na Campal, eu queria que você viesse aqui perto de nós, mesmo que seja apenas e tão somente para você renovar por Jesus. Combinado? Enquanto o quarteto estiver cantando, se você quer fazer isso, você pode vir aqui perto da gente. Mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar,
é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul, ao lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, alguém que gostaria de vir aqui à frente e renovar o seu compromisso de relacionamento real com o Senhor Jesus? Uma pessoa que queira renovar, pode vir aqui. Vem aqui, você está com vontade de vir, vem. O Senhor está aqui anotando essas coisas, os anjos de Deus estão aqui. Mais alguém quer vir aqui renovar? Vem aqui. Falem para Deus o que vocês querem, tá bom? Claro que se quiserem depois falar para mim também, podem falar, mas o mais importante é falarem para Deus. Há mais alguém que quer vir aqui?
Mais um segundinho só. Alguns poucos segundos. O que é que vão dizer se eu levantar e for, não é? O céu vai dizer amém. Vem aqui. Que bom que Deus tem tempo para nós, né? Eu amo saber que Deus tem tempo para mim. Vem aqui. Eu poderia dizer assim, ó, já estou feliz porque eu queria 2, 3, tenho 10. Mas se você sentir vontade de vir, vem aqui. Nós não cremos que isso aqui seja um altar, porque o tabernáculo não existe mais. O tabernáculo está no céu agora. Mas esse aqui é um lugar especial. É um lugar para a gente se aproximar de Deus. Vem aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Depois nós vamos fazer aquele encerramento, tá certo? Queria agradecer a Deus pelo privilégio. Há uns anos eu encontrei o pastor Marco na igreja na BR1 e ele me contou que eu presenteei com um livro. Hoje eu tenho a alegria de encontrar um afilhado meu ali, o pastor Ferrantino, que faz mestrado aqui, que foi meu assistente na Moca, não é, pastor? Deus tem muitas alegrias para nós, sabe? Pastor Marco, Deus tem muitas alegrias, porque o sol é para todos, né? Mas a sombra é para os queridinhos de Deus. Vocês que estão aqui são queridinhos. Fechem os olhos. Senhor, é bom demais saber que o Senhor está aqui. É bom demais saber que nós podemos nos relacionar plenamente, realmente com Jesus. É bom demais saber que esse relacionamento, ele produz uma transformação. E nós começamos automaticamente a produzir os frutos que Deus espera de nós. Oh Deus, nós queremos manifestar as tuas virtudes ao mundo. Amor, compreensão, generosidade, bondade, perdão, graça, salvação. Batiza-nos com teu Espírito Santo, outra vez. Lava-nos no sangue precioso do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Obrigado pela vida dos Arautos do Rei, por essa formação tão querida, que tanto bem fez a nossa igreja no Brasil e no mundo, porque eles estão com vida, com saúde e cantando bonito ainda. Louvamos o teu nome por essa igreja aqui. Oh, Pai, ainda existem algumas bênçãos que nós estamos querendo, e se não for pedir demais, no decorrer dessa semana, entrega essas graças para nós aí, por favor. Não é para a nossa alegria apenas, não, mas é para a glória do Senhor, porque tudo que o Senhor nos dá é glória ao teu nome. Ser servido e nos abençoar. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém, amém e amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para guardar
disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Até amanhã, povo de Deus.